Uma juíza desmaia ao ver o colar que o prisioneiro estava usando em seu julgamento. Esse era o mesmo colar que sua filha usava quando desapareceu há 12 anos atrás. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O ventilador de teto girava preguiçosamente no gabinete da doutora Helena Távora, enquanto a brisa do fim de tarde trazia o cheiro característico da maresia da praia de Iracema. Do 10º andar do Fórum Clóvis Bevilacqua, ela observava a cidade de Fortaleza se preparando para mais um entardecer, as luzes começando a pontilhar a paisagem urbana que se estendia até onde a vista alcançava. Helena ajeitou a toga preta impecável e verificou mais uma vez o processo que estava sobre sua mesa de jacarandá. Seus olhos castanhos escuros, sempre atentos, passaram rapidamente pelas páginas já tão conhecidas. Era uma das juízas mais respeitadas do Tribunal de Justiça do Ceará, conhecida por sua retidão inabalável e pelo rigor com que conduzia não apenas os processos em sua vara, mas também sua própria vida. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua secretária, Dona Socorro. Doutora Helena, sua filha Beatriz está aqui. Disse que a senhora pediu para ela vir depois da aula. Mande-a entrar, por favor, respondeu Helena, consultando discretamente o relógio de pulso. 15 minutos de atraso. Seria necessária mais uma conversa sobre pontualidade. Beatriz entrou na sala como um vendaval. Os cabelos castanhos claros levemente desalinhados pela brisa da tarde, carregando a mochila do Colégio Cristos de qualquer jeito sobre um ombro. Aos 17 anos, era a imagem da juventude que Helena tanto se esforçava para moldar à perfeição. Mãe, preciso te contar uma coisa incrível. Lembra aquele projeto de música que eu te falei? Então a apresentação vai ser no Dragão do Mar. E... Beatriz, Helena a interrompeu com voz firme. Primeiro, boa tarde. Segundo, por que está atrasada? O sorriso no rosto da jovem murchou instantaneamente. Ela deixou a mochila escorregar para o chão e sentou-se na cadeira em frente à mesa da mãe, ajeitando nervosamente o colar de prata com um pequeno pingente de borboleta que sempre usava. Desculpa, mãe. É que o trânsito na Santos Dumont estava terrível e... Você sabe que não aceito desculpas. Se o trânsito é um problema recorrente, deveria ter saído mais cedo. A pontualidade é um reflexo do respeito que temos pelos outros e por nós mesmos. Beatriz suspirou, seus dedos ainda brincando com o pingente. Helena notou o gesto. Era um tique nervoso que a filha desenvolvera nos últimos anos, sempre que se sentia pressionada. O colar havia sido um presente de sua avó materna, pouco antes de seu falecimento, e desde então Beatriz raramente o tirava. Agora, sobre essa apresentação no Dragão do Mar... Ah, sim! O rosto de Beatriz se iluminou novamente. É um festival de música independente, e minha banda foi selecionada para abrir uma das noites. Vai ser incrível, mãe. Todo mundo vai estar lá. E... Sua banda? Helena arqueou uma sobrancelha. Que banda? Desde quando você tem uma banda? O silêncio que se seguiu foi pesado como as nuvens de chuva que às vezes se acumulavam sobre a praia do futuro. Beatriz mordeu o lábio inferior, outro sinal de nervosismo que sua mãe conhecia bem. Faz alguns meses, nos encontramos depois das aulas de música. São só alguns amigos do colégio, mãe. A gente ensaia na casa do Rafael. Rafael? Quem é Rafael? Um colega de turma. Ele toca guitarra e... Helena levantou-se de sua cadeira, o movimento brusco fazendo Beatriz se encolher ligeiramente. Então você tem frequentado a casa de um rapaz que eu não conheço, sem minha autorização, para participar de uma banda sobre a qual nunca me falou? Mãe, por favor, não é nada demais. O Rafael é um menino ótimo e os pais dele sempre estão em casa quando a gente ensaia. A senhora pode conhecê-los, eles são super legais. O pai dele é professor na Unifore Beatriz Távora. Helena pronunciou cada sílaba com precisão cirúrgica. Você está proibida de participar dessa banda e está de castigo por ter mentido para mim durante todos esses meses. Mas, mãe, sem mais discussões, você tem responsabilidades, tem que pensar no seu futuro. Ano que vem é o vestibular, e não vou permitir que você jogue fora anos de preparação por causa de uma bobagem adolescente.
As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Beatriz. Mas Helena manteve-se firme. Era seu dever como mãe garantir que a filha seguisse o caminho correto, mesmo que isso significasse ser rígida às vezes. Afinal, o mundo lá fora não seria gentil com quem não estivesse preparado. A senhora nunca me deixa fazer nada, Beatriz explodiu, levantando-se. Tudo é controlado, tudo tem que ser do seu jeito. Eu não aguento mais. Abaixe esse tom de voz imediatamente, mocinha. Enquanto você viver sob meu teto, talvez eu não queira mais viver sob seu teto. As palavras ecoaram pela sala, seguidas por um silêncio ensurdecedor. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Beatriz nunca havia falado com ela daquela maneira. Vá para casa agora. Conversaremos sobre seu comportamento quando eu chegar. Beatriz pegou sua mochila com movimentos bruscos e saiu da sala sem dizer mais nada. Helena voltou a sentar-se, suas mãos tremendo levemente. Precisava manter o controle. Era apenas uma fase, ela dizia a si mesma. Todos os adolescentes passam por isso. O sol já estava se pondo sobre Fortaleza, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Helena tentou se concentrar novamente no processo em sua mesa, mas as palavras da filha continuavam ecoando em sua mente. Decidiu que terminaria o trabalho mais tarde. Agora precisava ir para casa e resolver essa situação com Beatriz. Mal sabia ela que quando chegasse em casa encontraria apenas um bilhete sobre a cama da filha e o colar de borboleta quebrado sobre o criado mudo. O calor típico de Fortaleza castigava a cidade naquela manhã de agosto. Mas dentro do Fórum Clovis Bevilacqua, o ar-condicionado mantinha uma temperatura agradável. Helena Távora atravessava os corredores com a mesma postura impecável de sempre. Embora quem a conhecesse há mais tempo pudesse notar que seus cabelos, agora com alguns fios prateados, estavam presos em um coque mais severo, e as linhas ao redor de seus olhos haviam se aprofundado consideravelmente. 12 anos haviam se passado desde aquela tarde fatídica. 12 anos de buscas infrutíferas, de noites em claro, de esperanças que se erguiam e desmoronavam como as dunas do Cumbuco. O colar de borboleta estava guardado em uma caixa de veludo em sua gaveta, um lembrete constante do dia em que sua vida mudou para sempre. Bom dia, doutora Helena, cumprimentou Dona Socorro, que continuava sua fiel secretária depois de todos esses anos. O processo da audiência das 10 horas já está sobre sua mesa. Helena assentiu em agradecimento e entrou em seu gabinete. A vista da janela continuava a mesma, mas ela já não se permitia longos momentos de contemplação. Mergulhar no trabalho era sua forma de seguir em frente, de manter a sanidade quando tudo o mais parecia desmoronar. A audiência daquela manhã era aparentemente simples. Um jovem acusado de pequenos delitos administrativos. Teodoro Benevides, 32 anos, primeira ocorrência. Helena folheou o processo mecanicamente, até que seus olhos captaram algo na foto anexada aos autos que fez seu coração parar por um instante. Ali, no pescoço do réu, estava um colar com um pingente de borboleta idêntico ao de Beatriz. Suas mãos começaram a tremer enquanto ela aproximava a foto de seus olhos, certificando-se de que não estava tendo uma alucinação. Cada detalhe do pingente correspondia às suas memórias. O desenho delicado das asas, o pequeno cristal incrustado no centro, até mesmo o leve amassado na ponta da asa direita. Dona Socorro, ela chamou, tentando manter a voz firme. Por favor, confirme se o réu já chegou para a audiência. Sim, doutora. Ele está aguardando no corredor com seu advogado. Helena respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Como juíza, sabia que deveria se declarar impedida de julgar o caso devido ao seu envolvimento emocional. Mas como mãe, ela precisava saber. A sala de audiências estava silenciosa quando ela entrou. O jovem Teodoro Benevides estava sentado ao lado de seu advogado, vestindo uma camisa social simples e calça jeans. E ali, em seu pescoço, estava o colar. Helena sentiu o mundo girar. As vozes do escrivão e dos advogados soavam distantes, como se estivesse debaixo d'água. Seus olhos não conseguiam se desviar do pingente de borboleta que balançava suavemente toda vez que o rapaz se movia. Doutora, a senhora está bem?
A voz preocupada do promotor a trouxe de volta à realidade. Ela percebeu que estava segurando a borda da mesa com tanta força que seus dedos haviam ficado brancos. Senhor Benevides, ela disse, ignorando a pergunta do promotor. Esse colar... Onde o senhor o conseguiu? Teodoro pareceu surpreso com a pergunta, sua mão instintivamente indo até o pingente. Foi um presente, Excelência. De quem? O advogado de Teodoro se levantou parecendo confuso. Excelência, com todo respeito, qual a relevância dessa informação para o processo em questão? Helena sabia que ele estava certo. Sabia que estava ultrapassando todos os limites da ética profissional. Mas depois de 12 anos de angústia, de perguntas sem resposta, ela não podia deixar essa oportunidade escapar. Por favor. Sua voz falhou pela primeira vez em anos dentro daquela sala. Preciso saber. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Teodoro olhava para ela com uma expressão que misturava confusão e algo mais. Reconhecimento? Foi uma amiga, ele respondeu finalmente. Há muitos anos. Qual o nome dela? Antes que Teodoro pudesse responder, uma tontura repentina atingiu Helena como uma onda. As paredes da sala começaram a girar, as vozes se misturaram em um turbilhão confuso. A última coisa que ela viu foi o brilho do pingente de borboleta refletindo a luz do sol que entrava pela janela. Quando acordou, estava deitada no sofá de seu gabinete, com Dona Socorro e o médico do fórum ao seu lado. Mas sua mente estava longe, vagando por memórias de uma adolescente de cabelos castanhos claros que costumava brincar com um pingente de borboleta enquanto falava sobre seus sonhos. Precisamos encontrá-lo, ela murmurou, tentando se levantar. O rapaz do colar, onde ele está? Acalme-se, doutora, pediu o médico. A senhora teve um pico de pressão, precisa descansar. Mas Helena sabia que não conseguiria descansar. Não agora que tinha encontrado a primeira pista real sobre Beatriz em 12 anos. Aquele colar era mais que uma coincidência, era um sinal, uma mensagem do destino. Vicente, ela chamou Dona Socorro. Por favor, ligue para o Vicente Gereissati. Diga que preciso vê-lo com urgência. Vicente era um velho amigo da família e investigador particular. Durante anos ele havia ajudado nas buscas por Beatriz, mesmo quando todos os outros já haviam desistido. Se havia alguém que poderia ajudá-la a desvendar o mistério do colar, era ele. O sol de Fortaleza continuava brilhando impiedosamente lá fora, mas pela primeira vez em 12 anos, Helena sentia uma faísca de esperança em seu coração. Talvez, finalmente, ela descobriria o que aconteceu com sua filha naquela tarde de tantos anos atrás. Vicente Gereissati observava as ondas quebrarem na Praia do Futuro, enquanto aguardava Helena em uma das barracas mais discretas da orla. Aos 58 anos, mantinha o porte atlético de quem praticava corrida regularmente na beira-mar, embora seus cabelos grisalhos denunciassem a passagem do tempo. Escolhera aquele local para o encontro por ser mais reservado que as movimentadas cafeterias do Shopping Iguatemi ou do North Shopping. O investigador particular remexia distraidamente um copo de água de coco enquanto sua mente trabalhava nas informações que recebera por telefone. Helena havia lhe contado sobre o colar, sobre o jovem Teodoro Benevides e sobre seu desmaio no tribunal. Depois de tantos anos seguindo pistas falsas, seria possível que finalmente tivessem encontrado algo concreto? Helena chegou pontualmente às 4 da tarde, como sempre. Mesmo com todo o estresse da situação, mantinha sua postura característica, embora Vicente pudesse notar as olheiras profundas sob seus olhos. Conseguiu descobrir algo sobre ele? Ela perguntou sem rodeios assim que se sentou. Vicente pegou uma pasta de sua maleta. Teodoro Benevides, 32 anos, nascido em Fortaleza, família tradicional do bairro Aldeota, pai empresário, mãe professora universitária. Formado em engenharia pela UFC, trabalha com desenvolvimento de software. Nada que justifique o processo administrativo contra ele, para ser sincero. E o colar? Helena perguntou, inclinando-se para a frente. Aí é que as coisas ficam interessantes. Vicente tomou um gole de água de coco antes de continuar. Consegui rastrear seus movimentos nos últimos anos. Ele frequenta regularmente um café no Dragão do Mar. O interessante é que não vai sozinho. Helena sentiu seu coração acelerar.
Quem vai com ele? Uma jovem. Não consegui uma foto clara ainda, mas as descrições batem. Cabelos castanhos claros por volta dos 29 anos. Beatriz teria 29 anos agora, Helena murmurou, seus dedos apertando a borda da mesa de plástico. Tem mais, Vicente continuou, baixando a voz. Descobri que Teodoro estudou no Colégio Cristos na mesma época que Beatriz. Eles eram da mesma turma. Helena fechou os olhos por um momento, lembrando-se das palavras da filha naquela última tarde. A banda, os ensaios, o tal Rafael. Como não tinha percebido antes? Como não tinha investigado mais a fundo os colegas de turma de Beatriz? Preciso falar com ele novamente, ela declarou, abrindo os olhos com determinação. Helena, Vicente a alertou. Precisamos ter cuidado. Se Beatriz realmente estiver envolvida, uma abordagem direta pode assustá-la novamente. Lembre-se que ela escolheu sair de casa naquela noite. As palavras de Vicente atingiram Helena como um tapa. Era verdade. Sua filha tinha escolhido partir. O bilhete deixado na cama dizia apenas: preciso encontrar meu próprio caminho. Por favor, não me procure. Durante anos, Helena se recusara a acreditar que havia sido uma decisão voluntária, preferindo pensar que a filha tinha sido influenciada por alguém. O que você sugere então? Ela perguntou, sentindo-se subitamente exausta. Deixe-me continuar investigando discretamente. Vou frequentar o café no Dragão do Mar, tentar me aproximar naturalmente. Se Beatriz realmente estiver por trás disso, precisamos entender por que ela decidiu se manifestar agora, depois de tanto tempo. A brisa do mar trazia o cheiro característico das algas, misturado ao aroma de camarão sendo preparado nas barracas próximas. Helena observou uma família com crianças brincando na areia, sentindo uma pontada familiar de dor ao pensar em todos os momentos que perdera com sua própria filha. Sabe, Vicente, ela disse após um longo silêncio, sempre achei que estava protegendo ela, que meu controle era necessário para garantir seu futuro. Mas agora me pergunto se não fui eu quem a afastou. Vicente estendeu a mão sobre a mesa, apertando gentilmente a mão de sua amiga. Não se torture, Helena. Você fez o que acreditava ser melhor. O importante agora é como você vai lidar com essa nova chance que o destino está lhe dando. Se eu pudesse voltar atrás, ela começou, mas foi interrompida pelo toque de seu celular. Era uma mensagem de Dona Socorro. Teodoro Benevides havia solicitado uma audiência particular com ela. Helena mostrou a mensagem para Vicente, que franziu a testa, pensativo. Ele está tomando a iniciativa, observou o investigador. Isso pode significar que Beatriz quer me encontrar, Helena completou, sua voz tremendo levemente. O sol começava a se pôr sobre a praia do futuro, pintando o céu em tons de laranja e rosa. As mesmas cores que tingiam o céu naquela tarde, 12 anos atrás, quando sua vida mudou para sempre. Helena respirou fundo, sentindo o ar salgado encher seus pulmões. Vou marcar a audiência para amanhã, ela decidiu. Mas você está certo, Vicente. Dessa vez, preciso fazer as coisas diferentes. Não posso deixar que meu desejo de controle estrague tudo novamente. Vicente assentiu, satisfeito com a decisão da amiga. Enquanto observavam o sol mergulhar no horizonte, ambos sabiam que estavam prestes a desvendar um mistério que havia consumido suas vidas por mais de uma década. A questão era, eles, e especialmente Helena, estavam preparados para as verdades que poderiam descobrir? A manhã em Fortaleza amanheceu com uma chuva fina e incomum para aquela época do ano. Helena observava as gotas escorrerem pela janela de seu gabinete no fórum, um fenômeno tão raro que muitos fortalezenses consideravam de bom agouro. Sobre sua mesa, além dos processos habituais, estava a caixa de veludo que guardava o colar quebrado de Beatriz. Faltava 1 hora para a audiência com Teodoro Benevides. Helena havia dormido pouco, revirando em sua mente as milhares de perguntas que gostaria de fazer. Onde estava Beatriz? Por que ela tinha partido daquela forma? E, principalmente, sua filha a havia perdoado. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Dona Socorro entrou com uma xícara de café. A senhora precisa se alimentar, doutora, disse a secretária com seu jeito maternal.
Não pode receber o rapaz assim, sem nada no estômago. Helena sorriu fracamente. Depois de tantos anos, Dona Socorro era mais que uma funcionária. Era uma confidente, alguém que havia acompanhado de perto sua dor e nunca deixara de apoiá-la. Socorro! Helena chamou quando a secretária já estava na porta. Você se lembra da Beatriz naquela época? Como ela estava nas últimas semanas antes de partir? A senhora parou pensativa. Lembro sim, doutora. Ela sempre foi uma menina tão alegre, cheia de vida. Mas naquelas últimas semanas parecia sufocada, como um passarinho em uma gaiola muito pequena. As palavras atingiram Helena com força. Era exatamente assim que se sentia agora, sufocada por arrependimentos e ICs. O relógio marcava 9h30 quando Teodoro Benevides foi anunciado. Helena havia escolhido recebê-lo em seu gabinete, não na sala de audiências formal. Esta conversa precisava ser diferente. Ele entrou com passos hesitantes, ainda usando o colar com o pingente de borboleta. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se por um momento na vista da cidade, antes de se fixarem em Helena. Senhora juíza, ele começou, agradeço por me receber. Por favor, sente-se. Helena indicou a cadeira à sua frente. E pode me chamar apenas de Helena. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Helena observava cada detalhe do rapaz. O jeito como ele mexia nervosamente com o pingente, exatamente como Beatriz costumava fazer. A postura tensa, como se carregasse um peso imenso nos ombros. Aquele dia, na audiência, ele começou. Quando a senhora perguntou sobre o colar, eu percebi que era a mãe dela. Helena sentiu sua respiração falhar. Então você realmente conhece minha filha? Teodoro assentiu lentamente. Conheci Beatriz no colégio. Éramos amigos, parte do mesmo grupo. Ela era especial, sabe? Tinha um jeito único de ver o mundo, de sonhar. Era? Helena não pôde evitar o pânico em sua voz. Ele corrigiu rapidamente. Ela ainda é assim. Helena fechou os olhos por um momento, deixando escapar um suspiro de alívio. Quando os abriu novamente, suas mãos tremiam levemente enquanto abria a caixa de veludo sobre a mesa. Este é o colar original, ela disse, mostrando a joia quebrada. Era da mãe dela, minha sogra. Beatriz nunca o tirava, até aquela noite. Teodoro olhou para o colar quebrado e então para o que usava no pescoço. Ela mandou fazer uma réplica alguns anos depois. Me deu este de presente. Pediu que eu o usasse sempre. Acho que era um jeito de se manter conectada de alguma forma. Por que você está aqui, Teodoro? Helena perguntou finalmente. Por que agora, depois de tanto tempo? O jovem respirou fundo antes de responder. Porque ela pediu. Beatriz, ela quer vê-la. O mundo pareceu parar por um instante. O barulho do trânsito lá fora, o zumbido do ar-condicionado, tudo desapareceu. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas não fez nenhum esforço para contê-las. Onde? Quando? Hoje à noite, no Café do Dragão do Mar. É um lugar especial para ela. Helena lembrou-se subitamente. O festival de música, a banda, os sonhos que ela havia tentado sufocar. Seria possível que sua filha ainda cultivasse aquela paixão pela música? Ela tem medo. Teodoro continuou, sua voz mais suave. Medo de como a senhora vai reagir, medo de ser julgada novamente, mas também está cansada de fugir, de se esconder. Eu também estou cansada, Helena admitiu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Cansada de viver com esse vazio, com esse arrependimento. Se eu pudesse voltar atrás... Não podemos voltar atrás. Teodoro a interrompeu gentilmente. Mas podemos seguir em frente. É isso que Beatriz quer tentar. Helena enxugou as lágrimas e se endireitou na cadeira. Que horas? Às 7. Ela vai estar esperando. Quando Teodoro se levantou para sair, Helena o chamou uma última vez. Ela é feliz? Um sorriso sincero iluminou o rosto do rapaz. Sim, ela é. Mas seria mais feliz com sua mãe na vida dela. Depois que ele saiu, Helena permaneceu por um longo tempo olhando para os dois colares sobre sua mesa. Um quebrado, outro inteiro. Como sua relação com Beatriz. Mas talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de consertar o que estava partido. A chuva lá fora havia cessado e um arco-íris se formava sobre a cidade. Helena sorriu,
lembrando-se do que diziam os antigos em Fortaleza, que depois da chuva vem a bonança. Talvez aquele fosse realmente um sinal de bom agouro. O Centro Cultural Dragão do Mar fervilhava de vida naquela noite, como sempre acontecia às sextas-feiras. O aroma de acarajé se misturava ao som de violões que ecoavam pelas ruelas do complexo cultural, enquanto grupos de jovens transitavam entre os bares e cafés da região. Helena chegou 20 minutos antes do horário marcado, seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Optara por um vestido simples, azul marinho, deixando de lado as roupas formais que costumava usar. Queria que Beatriz a visse como mãe, não como a juíza autoritária de suas memórias. O Café Cultura, onde o encontro aconteceria, ficava em um dos cantos mais charmosos do centro cultural. Mesas de madeira rústica se espalhavam por uma varanda coberta, de onde se podia ver o movimento da praia de Iracema ao longe. Helena escolheu uma mesa mais discreta, de onde podia observar a entrada sem ser imediatamente notada. Vicente, atendendo ao seu pedido, estava posicionado discretamente em uma mesa do outro lado do café, fingindo ler um jornal. Sua presença a tranquilizava, embora ela soubesse que esta noite precisaria enfrentar sozinha o que quer que estivesse por vir. Enquanto aguardava, sua mente vagava pelos últimos 12 anos. Quantas noites havia sonhado com este momento? Quantas vezes ensaiara mentalmente o que diria? Agora, no entanto, todas as palavras cuidadosamente planejadas pareciam inadequadas. Às 7 horas em ponto, ela viu Teodoro entrar no café. Ele olhou ao redor, localizou-a e acenou discretamente. Logo atrás dele, uma jovem mulher hesitou na entrada. O tempo pareceu congelar. Beatriz estava diferente, é claro. Não era mais a adolescente rebelde que partira numa noite de tempestade. Seus cabelos castanhos claros, agora mais longos, emolduravam um rosto que havia perdido as feições infantis, mas mantinha aquele brilho peculiar nos olhos que Helena conhecia tão bem. Usava um vestido florido, despojado e sandálias baixas, tão diferente das roupas formais que sua mãe sempre insistira que usasse. Por um momento, nenhuma das duas se moveu. Então, como se impelida por uma força invisível, Beatriz começou a caminhar em direção à mesa. Helena se levantou, suas pernas tremendo levemente. "Mãe", Beatriz disse suavemente, sua voz embargada. Helena quis correr até ela, abraçá-la, dizer todas as palavras que guardara por 12 anos, mas algo a manteve paralisada. Talvez o medo de assustar a filha novamente, de cometer os mesmos erros. "Bia", ela respondeu, usando o apelido carinhoso que não pronunciava há tanto tempo. "Você está... linda." Um silêncio pesado se instalou entre elas, carregado de palavras não ditas, de anos perdidos, de mágoas e arrependimentos. Foi Beatriz quem finalmente o quebrou. "Podemos nos sentar?" Helena assentiu e as duas tomaram seus lugares à mesa. Teodoro discretamente afastou-se para dar-lhes privacidade, sentando-se em uma mesa próxima à de Vicente. "Você quer pedir algo?" Helena perguntou, tentando encontrar um ponto de partida. "Um café seria bom", Beatriz respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Ainda tomo com bastante açúcar, sabe? Algumas coisas nunca mudam." A familiaridade daquele pequeno detalhe fez o coração de Helena apertar. Quantas manhãs elas haviam compartilhado café com açúcar na cozinha de casa, antes que o controle e as cobranças começassem a erguer muros entre elas. O garçom veio, anotou os pedidos e partiu, deixando-as novamente sozinhas com o peso de 12 anos de ausência. "Por que agora?" Helena finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. "Por que depois de tanto tempo?" Beatriz respirou fundo, seus dedos brincando com o guardanapo sobre a mesa, outro gesto tão familiar que fez Helena ter que segurar as lágrimas. "Porque estou cansada de fugir", ela respondeu. "Porque tenho vivido todos esses anos construindo minha vida, seguindo meus sonhos, mas sempre com essa sensação de algo inacabado. E por que?" Ela hesitou por um momento. "Porque apesar de tudo você é minha mãe, e eu senti sua falta. Todos os dias." As lágrimas que Helena tentara conter começaram a escorrer por seu rosto. "Eu sinto tanto, Bia. Tanto. Se eu pudesse voltar atrás..."
Não podemos voltar atrás, mãe. Beatriz a interrompeu gentilmente. Mas podemos tentar seguir em frente. É por isso que estou aqui. O garçom voltou com os cafés, proporcionando um breve momento para que ambas se recompusessem. Helena observou a filha adicionar 3 colheres de açúcar à sua xícara, exatamente como fazia quando adolescente. Você tem que saber, Helena começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras, que eu nunca, nem por um momento, deixei de te amar. Mesmo quando eu estava sendo controladora demais, sufocante demais, era porque eu achava que estava te protegendo. Agora eu vejo que estava errada. Eu sei, mãe, Beatriz respondeu suavemente. Demorei muito tempo para entender isso, mas eu sei. Você fez o que acreditava ser melhor, mas naquela época eu precisava encontrar meu próprio caminho. E encontrou? Helena perguntou, um toque de ansiedade em sua voz. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Beatriz. Sim, encontrei. Tenho uma vida que amo, faço música. Sim, ainda faço música. Ela riu ao ver a expressão surpresa da mãe. Na verdade, tenho uma apresentação aqui no Dragão do Mar no próximo fim de semana. Era sobre isso que eu queria te contar naquele último dia, lembra? Helena assentiu, lembrando-se dolorosamente daquela última discussão em seu gabinete. Como as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse apenas escutado. A brisa da noite havia se intensificado, trazendo o cheiro característico do mar que Helena tanto associava à fortaleza. As luzes do Dragão do Mar começavam a se acender, criando uma atmosfera acolhedora na varanda do café, onde mãe e filha continuavam sua conversa há tanto adiada. Você se casou? Helena perguntou hesitante, notando uma aliança delicada no dedo de Beatriz. Um sorriso suave iluminou o rosto da jovem. Sim, há 5 anos, com Rafael. Rafael? Helena franziu a testa tentando se lembrar. Então a memória a atingiu como um raio. Rafael, o rapaz da banda? Aquele que... Sim, aquele mesmo, Beatriz completou, um brilho divertido nos olhos. Rafael Filomeno. Nos reencontramos alguns anos depois, quando voltei à Fortaleza. Ele é professor de música agora, no conservatório. Helena sentiu uma pontada de ironia. O rapaz que ela tanto temera que desviasse sua filha do caminho correto havia se tornado um professor respeitado. E vocês? Vocês nunca saíram de Fortaleza? Beatriz tomou um gole de seu café antes de responder. Não exatamente. Nos primeiros anos depois que saí de casa, fui para São Paulo. Fiquei na casa de uma tia, a irmã do pai. Terminei o ensino médio lá, entrei na faculdade de música. Foi difícil no início, mas ela me apoiou muito. Maria Clara, Helena murmurou. Ela sabia onde você estava todo esse tempo? Sim, Beatriz admitiu suavemente. Peço desculpas por isso, mas precisava de alguém da família que entendesse, que não tentasse me fazer voltar antes que eu estivesse pronta. Helena assentiu, engolindo o nó que se formara em sua garganta. Quantas vezes havia ligado para Maria Clara, implorando por informações, e a cunhada mantivera o segredo? Depois da faculdade, Beatriz continuou. Decidi voltar para Fortaleza. Esta cidade, ela tem algo especial, sabe? Está no meu sangue. Comecei a dar aulas de música. Formei uma nova banda. E então reencontrei Rafael em um show no Estoril. E Teodoro? Helena perguntou, olhando de relance para o rapaz que continuava sentado a algumas mesas de distância. Como ele se encaixa nessa história? Teodoro foi meu melhor amigo no colégio. Foi ele quem me ajudou naquela noite quando decidi partir. Me levou até a rodoviária, guardou meu segredo todos esses anos. O colar. Eu dei a ele como uma promessa de que um dia voltaria, de que não estava abandonando completamente minha vida aqui. As luzes da cidade começavam a piscar ao longe e o som de um violão começava a tocar em algum lugar próximo. Helena reconheceu a melodia. Era uma antiga canção cearense que costumava cantar para Beatriz quando ela era pequena. Por que não me procurou antes? Helena finalmente fez a pergunta que a consumia. Beatriz ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos na xícara de café vazia. Medo, eu acho. Medo de que nada tivesse mudado, de que você ainda quisesse controlar minha vida. E também precisava provar para mim mesma que podia construir minha própria história. E agora? Agora,
Beatriz levantou os olhos para encontrar os da mãe. Agora acho que estamos prontas. Prontas para tentar de novo, de um jeito diferente. Se você quiser. Helena estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente os dedos da filha. Mais que tudo no mundo. Um sorriso tímido surgiu no rosto de Beatriz. Tem mais uma coisa que você precisa saber, ela disse, sua mão livre indo inconscientemente até a barriga. Você vai ser avó. O mundo pareceu parar por um instante. Helena olhou para a filha, vendo-a de repente não apenas como a adolescente que partira, nem como a mulher que retornara, mas como alguém prestes a iniciar sua própria jornada na maternidade. 3 meses, Beatriz continuou, seu sorriso se alargando. Foi por isso que decidi que era hora. Não quero que meu filho cresça sem conhecer a avó. E também, ela hesitou por um momento. Também quero aprender com você. Aprender o que fazer e às vezes o que não fazer. As lágrimas que Helena vinha segurando finalmente transbordaram. Sem pensar 2 vezes, levantou-se e deu a volta na mesa, envolvendo a filha em um abraço que esperara 12 anos para dar. Me perdoa? Sussurrou entre lágrimas. Já perdoei há muito tempo, mãe. Beatriz respondeu, também chorando. Agora é hora de recomeçar. Do outro lado do café, Vicente sorriu e dobrou seu jornal, fazendo um sinal discreto para Teodoro. Sua missão estava cumprida. As 2 mulheres nem notaram quando eles saíram, deixando-as sozinhas com seu momento de reconciliação. O sol se punha sobre Fortaleza, pintando o céu com tons de laranja e rosa, exatamente como naquela noite de 12 anos atrás. Mas desta vez, em vez de uma separação, o crepúsculo testemunhava um recomeço. O final de semana chegou com aquela típica animação que toma conta de Fortaleza aos sábados. Helena acordou cedo, algo incomum para um dia sem compromissos no fórum. Na noite anterior, após o reencontro emocionante no Dragão do Mar, Beatriz a havia convidado para conhecer sua casa e Rafael. Dirigindo pela Praia do Futuro em direção ao endereço fornecido pela filha, Helena sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. O apartamento ficava em um condomínio próximo ao Centro Cultural Estação das Artes, um local que ela costumava passar diariamente a caminho do trabalho, sem jamais imaginar que sua filha morava tão perto. Ao chegar ao prédio, foi recebida por um rapaz alto, de cabelos escuros e sorriso gentil. Rafael Filomeno, o mesmo jovem que há 12 anos ela considerava uma má influência para sua filha. Senhora Helena, ele a cumprimentou com um abraço surpreendentemente caloroso. Seja bem-vinda à nossa casa. O apartamento era acolhedor, decorado com uma mistura eclética de instrumentos musicais e obras de arte local. Nas paredes, cartazes de apresentações musicais se misturavam a fotografias da cidade. Em um canto da sala, um violão repousava ao lado de um pequeno piano digital. Mãe, Beatriz surgiu da cozinha, usando um avental com estampas de caju, uma referência bem-humorada à Feira da Fruta que acontecia anualmente na cidade. Estava terminando de preparar um café da manhã especial. Helena sentiu o aroma familiar de tapioca e café fresco. Na mesa posta na varanda, viu que a filha havia preparado um verdadeiro café da manhã cearense. Tapiocas, cuscuz, queijo coalho grelhado e uma cesta de frutas tropicais. Você sempre adorou tapioca com queijo coalho, Beatriz comentou, puxando uma cadeira para a mãe. Algumas coisas a gente não esquece. Sentados à mesa da varanda, com a brisa da manhã trazendo o cheiro do mar, eles começaram a construir uma nova dinâmica familiar. Rafael contou como havia se tornado professor no Conservatório de Música, sua paixão por ensinar jovens talentos. Beatriz falou sobre sua banda, que agora se apresentava regularmente em diversos locais da cidade. Na verdade, Rafael comentou trocando um olhar cúmplice com Beatriz, temos uma surpresa para a senhora. Beatriz levantou-se e foi até um móvel na sala, voltando com um envelope. São ingressos para nossa apresentação no próximo fim de semana, no Festival de Jazz do Dragão do Mar. Seria muito especial ter você lá, mãe. Helena pegou os ingressos com mãos trêmulas. Vocês têm certeza? Absoluta, Beatriz sorriu. Já está mais que na hora de você conhecer essa parte da minha vida, da nossa vida. Ela corrigiu segurando a mão de Rafael.
E tem mais uma coisa, Rafael acrescentou, levantando-se. Foi até o piano e voltou com uma pasta. Beatriz compôs esta música há alguns anos. Acho que você precisa ver a letra. Helena abriu a pasta e começou a ler. Era uma música chamada Cartas Nunca Enviadas. E falava sobre uma filha que escrevia cartas para sua mãe, mas nunca as enviava, guardando cada palavra no coração até o momento certo de compartilhá-las. Eu realmente escrevia cartas, Beatriz explicou suavemente, vendo as lágrimas se formarem nos olhos da mãe. Nos primeiros anos, escrevia quase toda semana. Contava tudo o que estava acontecendo na minha vida, minhas conquistas, meus medos. Nunca enviei, mas me ajudava a manter uma conexão, sabe? Você ainda tem essas cartas? Helena perguntou, sua voz embargada. Beatriz assentiu, levantando-se novamente. Voltou alguns minutos depois, com uma caixa de sapatos antiga, gasta pelo tempo. Dentro dezenas de envelopes organizados por data. Pode ficar com elas, Beatriz disse. Talvez ajude a preencher um pouco desses anos que perdemos. Helena tocou os envelopes com reverência, como se fossem relíquias sagradas. De certa forma, eram fragmentos do tempo perdido, pedaços da vida de sua filha que ela não pôde compartilhar. Tem uma coisa que venho pensando, Beatriz continuou, sua mão inconscientemente pousando sobre a barriga, ainda imperceptivelmente grávida. O quarto do bebê, ainda não começamos a decorá-lo. Pensei que talvez você quisesse me ajudar com isso. O pedido, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, atingiu Helena como uma onda de emoção. Era mais que um convite para decorar um quarto. Era um convite para fazer parte da vida que estava por vir. Uma chance de ser a mãe e a avó que ela sempre quis ser. Eu adoraria, ela respondeu, sua voz tremendo. Mas com uma condição. Beatriz ergueu as sobrancelhas, curiosa. Que você me deixe aprender com você também, Helena continuou. Que me ensine a ser uma mãe diferente, uma avó que sabe respeitar limites e dar espaço quando necessário. Rafael, que observava a cena em silêncio, levantou-se discretamente. Vou deixar vocês conversarem, ele disse, beijando a testa de Beatriz antes de sair para a varanda. Mãe e filha ficaram ali, entre cartas nunca enviadas e promessas de um futuro diferente, começando a reconstruir, tijolo por tijolo, a ponte que o tempo e os mal-entendidos haviam destruído. A semana que se seguiu passou como um sonho para Helena. Entre sessões no tribunal e processos para analisar, ela se pegava relendo as cartas de Beatriz em cada momento livre que encontrava. Cada envelope aberto era como uma pequena janela para a vida que sua filha construíra longe dela. Através das palavras de Beatriz, Helena conheceu sua jornada em São Paulo, suas primeiras apresentações musicais, seus medos e conquistas. Descobriu como a filha havia conseguido uma bolsa de estudos no conservatório, como dava aulas particulares de música para se sustentar e como, gradualmente, havia encontrado sua própria voz no mundo. Uma das cartas, em particular, a tocou profundamente. Estava datada de exatamente 5 anos atrás. Querida mãe, hoje Rafael me pediu em casamento. Foi durante um pôr do sol na Praia do Futuro, nosso lugar favorito em Fortaleza. Disse sim, é claro. Enquanto ele colocava o anel em meu dedo, tudo o que eu conseguia pensar era em você. Em como eu queria que você estivesse aqui, que pudesse ver a mulher que me tornei, que conhecesse o homem maravilhoso com quem vou me casar. Sei que você nunca lerá esta carta, como não leu nenhuma das outras. Mas preciso escrever, preciso te contar que, mesmo depois de todos esses anos, você ainda é a primeira pessoa com quem quero compartilhar as grandes notícias da minha vida. Com amor, Beatriz. Na sexta-feira, véspera da apresentação no Festival de Jazz, Helena decidiu fazer uma surpresa. Saiu mais cedo do trabalho e foi até o Centro Cultural Estação das Artes, onde sabia que Beatriz estava ensaiando com sua banda. Ao chegar ao local, ouviu a música antes mesmo de entrar no auditório. A voz de sua filha, forte e clara, preenchia o espaço com uma melodia que falava sobre recomeços e perdão. Helena sentou-se discretamente na última fileira, observando. Beatriz estava diferente no palco. Havia uma confiança, uma presença que Helena nunca tinha permitido si mesma ver antes. Rafael estava ao seu lado, tocando guitarra, e a conexão entre eles era palpável mesmo à distância.
O resto da banda, que Helena descobrira ser formada por antigos amigos do colégio, criava uma harmonia perfeita. Quando o ensaio terminou, Beatriz a viu na plateia e seu rosto se iluminou. "Mãe, que surpresa boa!" ela exclamou, descendo do palco para abraçá-la. "O que achou?" Foi incrível, filha," Helena respondeu honestamente. "Você é incrível." "Ainda bem que gostou," Beatriz sorriu, "porque amanhã você vai ouvir muito mais. Na verdade," ela hesitou por um momento, "tem uma música especial que escrevi para você." Naquele momento, Rafael se aproximou com o resto da banda. Helena foi apresentada a cada um deles, todos antigos conhecidos que ela nunca se dera ao trabalho de realmente conhecer quando eram adolescentes. "Senhora Helena", chamou Teodoro, que tocava baixo na banda, "que tal jantar com a gente? Vamos todos para a varanda do Farol, comemorar o último ensaio." Helena olhou para Beatriz, que assentiu entusiasticamente. "Vem, mãe. Eles fazem o melhor peixe grelhado da cidade." O jantar foi uma revelação para Helena. Sentada à mesa com aquele grupo de jovens músicos, ouvindo suas histórias, suas risadas, suas memórias compartilhadas, ela começou a entender o mundo que sua filha havia construído para si mesma. Um mundo cheio de arte, música e amizade. Tudo o que ela havia tentado impedir, temendo que desviasse Beatriz do que considerava o caminho correto. "Sabe, mãe," Beatriz comentou enquanto voltavam para casa mais tarde, "amanhã, depois do show, estávamos pensando em ir até a Praia do Futuro. Rafael vai fazer uma fogueira como nos velhos tempos. Você quer vir?" Helena sentiu seu coração se apertar com a simplicidade do convite. Quantos convites semelhantes ela havia recusado no passado, sempre com alguma desculpa sobre responsabilidades e compromissos? "Eu adoraria," ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. O sorriso de Beatriz foi como um nascer do sol. "Ótimo. Ah, e traz um agasalho. As noites na praia podem ficar frias." Quando chegaram ao prédio de Beatriz, Helena a abraçou mais forte que o normal. "Obrigada," sussurrou. "Pelo quê?" "Por me dar uma segunda chance, por me deixar fazer parte da sua vida novamente, por..." Ela colocou a mão suavemente sobre a barriga da filha. "Por me deixar fazer parte da vida dele também." Beatriz cobriu a mão da mãe com a sua. "Dela," corrigiu com um sorriso. "Descobrimos hoje de manhã. É uma menina." Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alegria pura. Uma neta, uma nova chance de fazer as coisas diferente. "E já escolhemos o nome," Beatriz continuou. "Vai se chamar Clara Helena. Clara em homenagem à tia que me acolheu e Helena, bem, acho que você pode adivinhar." Naquela noite, Helena dormiu com uma das cartas de Beatriz sob seu travesseiro. Era uma das mais recentes, escrita apenas algumas semanas antes do reencontro. "Querida mãe, talvez um dia eu realmente te entregue estas cartas. Talvez um dia possamos sentar juntas e ler cada uma delas, preenchendo os espaços vazios que ficaram entre nós. Até lá continuo escrevendo, continuo guardando cada momento importante, esperando o dia em que finalmente poderemos compartilhá-los. Com amor eterno, sua Bia." O dia havia chegado, e era ainda mais bonito do que qualquer uma delas poderia ter imaginado. O sábado amanheceu com aquele céu azul característico de Fortaleza, sem uma única nuvem à vista. Helena acordou cedo, algo incomum para um fim de semana, e foi caminhar na beira-mar, como costumava fazer com Beatriz quando ela era pequena. O calçadão já estava movimentado com pessoas fazendo exercícios, vendedores ambulantes oferecendo água de coco e turistas fotografando o nascer do sol. Enquanto caminhava, sua mente vagava para a noite que estava por vir. O Festival de Jazz do Dragão do Mar era um dos eventos mais importantes do calendário cultural da cidade, e sua filha seria uma das atrações principais. O orgulho que sentia era algo novo, diferente de tudo que já experimentara como mãe. Ao meio-dia, recebeu uma mensagem de Beatriz. "Mãe, pode vir um pouco mais cedo? Quero te mostrar algo antes do show." Helena chegou ao Centro Cultural às 5 da tarde, 2 horas antes do início da apresentação. Encontrou Beatriz no camarim improvisado,
rodeada de instrumentos e partituras. Sua filha usava um vestido azul turquesa que realçava seus olhos, e o colar de borboleta, o original que Helena havia devolvido a ela, brilhava em seu pescoço. "Que bom que você veio." Beatriz a abraçou. "Quero que você seja a primeira a ouvir algo." Ela conduziu Helena até uma sala menor, onde havia apenas um piano. Rafael já estava lá, segurando seu violão. O casal trocou um olhar cúmplice antes de Beatriz se sentar ao piano. "Esta é a música que escrevi para você, mãe. Chama-se Voo da Borboleta." Os primeiros acordes encheram a sala, suaves e melancólicos. Então a voz de Beatriz se elevou, contando em versos a história de uma jovem borboleta que precisou deixar seu casulo para encontrar suas próprias asas. A melodia falava de saudade, de amor, de perdão e de reencontro. Rafael acompanhava no violão, criando uma harmonia perfeita com o piano e a voz de Beatriz. Helena sentou-se em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. A música era mais que uma simples canção. Era a história delas, transformada em arte. Quando os últimos acordes se dissiparam, ela não conseguiu falar por alguns momentos. "É linda, filha", finalmente conseguiu dizer. "Simplesmente linda. Vou apresentá-la hoje à noite", Beatriz explicou, levantando-se do piano. "E quero dedicá-la a você, se você permitir." Helena assentiu, incapaz de formar palavras. Abraçou a filha longamente, sentindo o leve perfume de jasmim que ela sempre usava. Outro detalhe que não havia mudado em todos esses anos. As horas seguintes passaram em um turbilhão de preparativos. Helena observava fascinada enquanto a banda fazia os últimos ajustes, afinava instrumentos, discutia a ordem das músicas. Teodoro estava lá com seu baixo, junto com outros músicos que ela agora conhecia pelos nomes: Marina na bateria, Pedro no saxofone, Clara no violoncelo. O público começou a chegar por volta das 7 da noite. O anfiteatro do Dragão do Mar estava lotado, com pessoas até mesmo de pé nas laterais. Helena foi conduzida a um lugar especial na primeira fileira, ao lado de Maria Clara, a tia que havia acolhido Beatriz em São Paulo e que viera especialmente para o show. Ela esperou muito por este momento, Maria Clara comentou suavemente. "Não apenas pelo show, mas por ter você aqui." As luzes se apagaram e um silêncio expectante tomou conta do anfiteatro. Quando o primeiro foco de luz iluminou Beatriz ao piano, Helena sentiu seu coração saltar. Sua filha estava radiante, seus olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e alegria. "Boa noite", Beatriz falou ao microfone, sua voz clara e firme. "Quero começar este show com uma música muito especial." Ela fala sobre partir para encontrar seu caminho, mas também sobre o momento em que percebemos que algumas partidas são necessárias para que possamos realmente voltar para casa. Esta música se chama Voo da Borboleta e é dedicada à minha mãe. Os primeiros acordes soaram exatamente como na sala de ensaio, mas havia algo diferente agora. Com toda a banda tocando junto, a música ganhou uma dimensão ainda maior. A voz de Beatriz preenchia o espaço com emoção, contando sua história, a história delas, para centenas de pessoas. Helena fechou os olhos, deixando-se levar pela melodia. Em sua mente, via flashes do passado. Beatriz pequena, correndo na praia do futuro, adolescente, tocando violão escondida em seu quarto, o bilhete deixado na noite da partida, o colar quebrado, as cartas nunca enviadas. E agora, este momento de redenção e recomeço. Quando a música terminou, o público explodiu em aplausos. Helena abriu os olhos para ver sua filha olhando diretamente para ela, um sorriso radiante em seu rosto. Naquele momento, sob as luzes do palco e o céu estrelado de Fortaleza, mãe e filha compartilharam um olhar que dizia mais que 1000 palavras. O show continuou, com Beatriz e a banda apresentando um repertório que mesclava jazz, bossa nova e música regional. Entre uma música e outra, ela contava histórias, fazia piadas, interagia com o público com uma naturalidade que Helena nunca tinha visto antes. "Esta é minha filha", Helena pensou com orgulho. "Esta é quem ela sempre deveria ter sido. E agora finalmente posso ver e celebrar isso." Depois do show, conforme combinado, o grupo se dirigiu à Praia do Futuro. A noite estava perfeita, com uma brisa suave
e um céu repleto de estrelas. Rafael e Teodoro se encarregaram de organizar a fogueira, enquanto os outros membros da banda espalhavam cangas na areia e organizavam os instrumentos. Helena observava tudo com um misto de fascínio e nostalgia. Quantas noites como esta sua filha teria vivido durante aqueles 12 anos? Quantos momentos de música e amizade ela perdera por conta de seu medo e controle excessivo? Está com frio? Beatriz perguntou, aproximando-se com um chale extra. As noites na praia podem ser traiçoeiras. Helena sorriu, aceitando o chale. Você sempre se preocupou com os outros, comentou. Isso nunca mudou. Aprendi com a melhor, Beatriz respondeu, sentando-se ao lado da mãe na areia. Sabe, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca duvidei do seu amor. Só precisava que você me amasse do jeito que eu era, não do jeito que você queria que eu fosse. A fogueira estava acesa agora, suas chamas dançando ao ritmo da brisa marinha. Rafael começou a dedilhar seu violão, tocando suavemente uma antiga canção cearense. Outros instrumentos foram se juntando gradualmente. O baixo de Teodoro, o cajón que alguém havia trazido, vozes se harmonizando naturalmente. Mãe, Beatriz chamou suavemente. Tem algo que quero te mostrar. Ela tirou um envelope da bolsa. Não uma das antigas cartas, mas algo novo. É a primeira ultrassom da Clara Helena. Fizemos ontem. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Na imagem em preto e branco, podia distinguir o pequeno perfil de sua neta. Ela é perfeita, sussurrou. Estamos pensando em fazer o chá revelação aqui mesmo, na praia, Beatriz continuou. Algo simples, só família e amigos próximos. E queríamos que você ajudasse a organizar. Se quiser, claro. Eu adoraria, Helena respondeu, sua voz embargada de emoção. E prometo não tentar controlar tudo, acrescentou com um sorriso. Beatriz riu, encostando a cabeça no ombro da mãe. Pode controlar um pouquinho. Afinal, a organização sempre foi seu forte. A música ao redor da fogueira havia mudado para Além do Mar, uma composição de Beatriz que falava sobre horizontes infinitos e novos começos. Helena fechou os olhos, deixando-se envolver pela melodia e pelo momento. Sabe o que mais senti falta? Beatriz perguntou repentinamente. O quê? Nossas manhãs de domingo, quando você fazia tapioca com queijo e a gente ficava conversando na varanda, vendo o movimento na rua. Eram momentos simples, mas especiais. Helena sentiu seu coração se apertar com a memória. Podemos recomeçar essa tradição, sugeriu. Seu apartamento tem uma varanda linda e dizem que minhas tapiocas ainda são as melhores do bairro. Eu gostaria muito, Beatriz sorriu. E tenho certeza que Clara Helena vai adorar também. Ela vai precisar conhecer as famosas tapiocas da vovó. A palavra vovó atingiu Helena como uma onda de emoção. Era um título que ela nunca imaginara que desejaria tanto ter. A noite avançava, mas ninguém parecia disposto a ir embora. A fogueira continuava ardendo. A música fluía naturalmente. E histórias eram compartilhadas entre risos e ocasionais lágrimas de emoção. Maria Clara contou sobre os primeiros meses de Beatriz em São Paulo, como a sobrinha chegara assustada, mas determinada a encontrar seu caminho. Rafael relembrou o reencontro com Beatriz no Estoril, como o destino havia conspirado para juntá-los novamente. Em determinado momento, Teodoro pediu silêncio e ergueu uma taça de água de coco, já que Beatriz não podia beber álcool devido à gravidez. Um brinde, ele propôs, aos recomeços, às segundas chances, e à música, que tem o poder de curar todas as feridas. Aos recomeços, todos repetiram em uníssono. Helena olhou para sua filha, que brilhava à luz da fogueira. Beatriz não era mais aquela adolescente rebelde que partira numa noite de tempestade. Nem ela era mais a juíza inflexível que não sabia ouvir. Elas haviam mudado, crescido, aprendido. E agora, sob o céu estrelado de Fortaleza, estavam finalmente prontas para escrever um novo capítulo de suas vidas. Mãe, Beatriz chamou suavemente. Canta com a gente? E pela primeira vez em muitos anos, Helena deixou sua voz se juntar à dos outros, cantando antigas canções que falavam de amor, de saudade e de volta para casa. A brisa do mar carregava as melodias pela praia.
enquanto as estrelas testemunhavam silenciosamente aquele momento de cura e reconciliação. O chá revelação de Clara Helena, que já não era mais uma revelação, mas se transformara em um chá de bênçãos, como Beatriz carinhosamente rebatizara, foi organizado exatamente como planejado, na Praia do Futuro, numa tarde ensolarada de domingo. Helena surpreendeu a todos, especialmente a si mesma, com sua nova postura. Em vez de tentar controlar cada detalhe, ela se permitiu colaborar com as ideias dos outros, transformando o evento em uma verdadeira celebração coletiva. As barracas de praia haviam reservado um espaço especial para a ocasião, com redes espalhadas estrategicamente e mesas decoradas com flores tropicais e fitas azuis. "Está tudo perfeito, mãe", Beatriz comentou, observando os últimos preparativos. Seu vestido leve de algodão deixava evidente a barriga de 5 meses e seus olhos brilhavam com uma felicidade tranquila. A festa tinha um ar descontraído, típico de Fortaleza. Os garçons das barracas serviam água de coco em jarras decoradas, tapiocas com diversos recheios e petiscos regionais. A música ficara por conta da banda, é claro, que tocava versões acústicas de canções populares e composições próprias. Maria Clara, que viera novamente de São Paulo para a ocasião, aproximou-se de Helena com um sorriso cúmplice. "Sabe, Helena", ela comentou, "durante todos aqueles anos, guardei as fotos de cada momento importante da Beatriz. Pensei que talvez agora fosse o momento certo de compartilhá-las." Ela entregou a Helena um álbum digital, cheio de imagens que preenchiam os 12 anos de ausência. Beatriz em sua formatura do ensino médio, seus primeiros shows em São Paulo, o dia em que foi aprovada no conservatório, momentos com Rafael, ensaios da banda. "Ela nunca deixou de ser sua filha", Maria Clara continuou suavemente. "Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando a saudade apertava, ela sempre falava de você com amor." Helena abraçou a cunhada, agradecendo silenciosamente não apenas pelas fotos, mas por ter sido o porto seguro que sua filha precisava naqueles anos difíceis. A tarde avançava com a suavidade característica dos domingos em Fortaleza. Crianças corriam na areia, casais dançavam ao som da música e pequenos grupos se formavam entre as redes e mesas, compartilhando histórias e risadas. Em determinado momento, Beatriz pediu a atenção de todos. Ela e Rafael tinham preparado uma surpresa, uma música especialmente composta para Clara Helena. "Esta música", Beatriz explicou ao microfone improvisado, "é uma carta de amor para nossa filha, mas é também uma promessa. A promessa de que ela será livre para ser quem quiser ser, para seguir seus sonhos e que sempre terá nosso amor e apoio incondicional." Helena sentiu as lágrimas virem aos seus olhos enquanto a melodia suave começava a tocar. A letra falava sobre asas que crescem, sobre voos que precisam ser permitidos, sobre amor que liberta em vez de prender. Ela percebeu não apenas uma promessa para Clara Helena, mas também um gentil lembrete do que ela própria havia aprendido através de sua jornada com Beatriz. Durante a música, Teodoro discretamente distribuiu pequenos origamis de borboletas entre os convidados. Cada um continha uma mensagem de amor e esperança para a pequena que estava por vir. "A borboleta se tornou um símbolo para nossa família", Beatriz explicou depois. "Ela representa transformação, liberdade e a beleza de ser quem realmente somos." Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, os convidados se reuniram à beira do mar. Seguindo uma antiga tradição local, cada um deveria fazer um desejo para o bebê, enquanto lançava sua borboleta de papel ao vento. Helena foi a última a soltar sua borboleta. Em seu origami, havia escrito uma única frase: "Para minha neta Clara Helena, que você sempre saiba que é amada exatamente como é." Observando os pequenos pedaços de papel dançando ao vento do entardecer, Helena sentiu uma paz que não experimentava há anos. Ali, com o mar de Fortaleza como testemunha, 3 gerações de mulheres, uma já vivida, uma em pleno voo e uma ainda por nascer, estavam conectadas por algo muito mais forte que laços de sangue. Estavam unidas pelo amor que liberta, que perdoa, que permite voos e celebra retornos.
A noite chegou suavemente, trazendo consigo uma brisa mais fresca. As estrelas começaram a pontilhar o céu, refletindo-se nas águas calmas do mar. A banda tocava baixinho, os convidados dançavam na areia, e no centro de tudo Beatriz e Rafael compartilhavam um momento íntimo, as mãos unidas sobre a barriga onde Clara Helena crescia. Helena observava tudo com o coração transbordando de gratidão. 12 anos antes, ela pensara ter perdido sua filha para sempre. Agora, compreendia que aquela perda temporária havia sido necessária para que ambas pudessem crescer, aprender e se reencontrar de uma forma mais verdadeira e profunda. 4 meses depois do chá de bênçãos, numa madrugada tranquila de Fortaleza, Clara Helena veio ao mundo. O nascimento aconteceu no Hospital São Mateus, onde uma suíte de parto humanizado havia sido preparada conforme os desejos de Beatriz. Helena estava lá, é claro. Durante todo o trabalho de parto, permaneceu ao lado da filha, junto com Rafael. A banda aguardava na sala de espera, Teodoro nervosamente dedilhando um violão para passar o tempo, enquanto Maria Clara coordenava mensagens de parentes e amigos ansiosos por notícias. Quando o primeiro choro de Clara Helena ecoou pela sala, 3 gerações de mulheres se conectaram em um momento de pura magia. A pequena tinha os cabelos escuros do pai, mas os olhos, quando finalmente os abriu, eram idênticos aos de Beatriz. "Ela é perfeita", sussurrou Helena, segurando sua neta pela primeira vez. A bebê era pequena e delicada como uma borboleta recém-saída do casulo. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Helena, que nunca imaginara se adaptar a horários que não fossem os do tribunal, descobriu-se perfeitamente capaz de acordar nas madrugadas para ajudar com a bebê. As manhãs de domingo com tapioca na varanda tornaram-se ainda mais especiais, agora com Clara Helena completando o quadro familiar. 1 mês após o nascimento, numa tarde particularmente bonita, toda a família se reuniu novamente na Praia do Futuro. Era o dia escolhido para um ritual especial. Clara Helena receberia o colar da borboleta, agora restaurado e transformado em um relicário que continha fotos das 3 gerações. "Este colar", explicou Beatriz, ajeitando a filha em seus braços, "carrega nossa história. Uma história de partidas e retornos, de amor que transcende distâncias, de liberdade que fortalece laços em vez de rompê-los." Helena observava a cena com os olhos marejados. O colar que um dia simbolizara ruptura, agora representava união. A borboleta de prata, testemunha silenciosa de tantos momentos cruciais, brilhava ao sol de Fortaleza como um pequeno farol de esperança. Rafael começou a tocar suavemente "Voo da Borboleta" no violão. E logo a voz de Beatriz se juntou à melodia, cantando para sua filha a história de sua família. Clara Helena, como se entendesse a importância do momento, mantinha os olhos fixos na mãe, suas pequenas mãos ocasionalmente alcançando o pingente que agora era seu. A vida tinha encontrado seu próprio ritmo, sua própria melodia. Helena aprendera que amor verdadeiro não significa controle, mas aceitação. Beatriz descobrira que partir não significa abandonar, mas buscar crescimento. E agora Clara Helena nascera em um ambiente de compreensão e liberdade, onde seria amada e apoiada para ser exatamente quem escolhesse ser. As tardes de ensaio na casa de Beatriz e Rafael tornaram-se um evento familiar regular. Helena descobriu-se aprendendo a apreciar diversos estilos musicais e às vezes até se arriscava a cantar junto. Clara Helena, ainda bebê, já demonstrava uma afinidade natural com a música, seus pequenos olhos brilhando sempre que a banda começava a tocar. "Sabe, mãe", Beatriz comentou em uma dessas tardes, enquanto ninava Clara Helena, "às vezes penso em como tudo aconteceu exatamente como deveria. Precisei voar para longe para encontrar meu caminho de volta." Helena sorriu, acariciando os cabelos escuros da neta. "E eu precisei te perder para aprender a verdadeiramente te amar." O sol se punha sobre Fortaleza, pintando o céu com suas cores características. Na varanda do apartamento, 3 gerações de mulheres fortes compartilhavam um momento de paz. O vento suave que vinha do mar fazia o pingente de borboleta dançar suavemente no pescoço de Clara Helena,
como se celebrasse a harmonia finalmente alcançada. A história delas, de Helena, Beatriz e agora Clara Helena, era como uma música que precisava de tempo para encontrar sua melodia perfeita, uma composição feita de amor, perdão e aceitação, que ecoaria através das gerações como um lembrete de que os laços mais fortes são aqueles que permitem liberdade para voar e oferecem amor incondicional para retornar. E assim, sob o céu de Fortaleza, cidade que testemunhara cada capítulo desta história, a família havia finalmente encontrado sua harmonia perfeita. O voo da borboleta, que um dia significara partida, agora simbolizava a jornada completa. O partir, o crescer e o retornar, mais forte e mais sábio, ao lugar onde o amor sempre esperou, paciente e verdadeiro.